Quando a gente ouve histórias dos nossos pais ou avós dizendo que na época deles era mais seguro, que na época deles era mais tranquilo, a gente simplesmente tem que entender que ou eles tiveram muita sorte ou o Brasil era muito mais seguro que os Estados Unidos. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu não estou julgando ninguém, eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Eu só coleto elas e organizo em um pequeno documentário. Então já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, sem vocês gastarem nada, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Rodney Alcala. Em 1965, Morgan Rowan, de 13 anos, tinha acabado de se mudar para North Hollywood, com uma família. Na época, ela era bem tímida e foi para uma escola católica. Se mudando para a Califórnia, ela começou a aproveitar a vida, viver como eles viviam lá. Em uma noite, ela estava saindo com uma amiga no Hullabaloo Club, uma boate famosa que atraía até as maiores celebridades. Enquanto eles estavam no estacionamento, esperando para ver as bandas entrarem, a Morgan viu dois caras mais velhos olhando para elas e sorrindo. A amiga disse para Morgan que aquele era o Rod. A Morgan disse que ele era alto, atraente, muito carismático, que ele realmente atraía as pessoas para ele. As garotas amavam ele. Ela disse que ele ficava olhando para elas, sorrindo, piscando e eventualmente meio que acenava. Depois de alguns minutos, a amiga da Morgan saiu para encontrar alguém, deixando ela sozinha com os dois caras. Mas a Morgan não se importou porque ela achou o Rod interessante. Ela até gostava da atenção extra que ele estava dando para ela. Ele até colocou o braço em volta dela, abraçou ela forte, sorriu e riu para ela. Mas enquanto a Morgan achava que o Rod estava apenas flertando com ela, ela não tinha ideia de quais eram as reais intenções dele. Ela disse que ele agarrou ela pelo braço e arrastou ela para um beco nos fundos do clube. Ela disse que acha que ele bateu a cabeça dela contra a parede porque ela ficou inconsciente. Quando ela acordou, ela tinha algo pressionando o peito dela. Ela estava de pé, ereta, presa contra a parede. A Morgan percebeu que o Rod empurrou uma caçamba contra ela. Ela foi espancada violentamente enquanto ainda estava inconsciente. Mas o Rod não estava à vista, então ela conseguiu se libertar. Ela disse que correu e bateu na porta. O dono do clube chamou a esposa e ela ajudou. Depois disso, ela se certificou de ficar longe do Rod. Pelos próximos 3 anos, a Morgan se escondeu para não entrar em contato com o Rod. Ela estava com muito medo. Mas com o tempo ela começou a sair com os amigos novamente, até o final de agosto de 1968. Quando a Morgan tinha 16 anos, ela descobriu que iam se mudar de volta para Nova York. Ela disse que ficou muito triste, que não queria deixar os amigos. 4 dias antes dela se mudar de volta para Nova York, a Morgan e os amigos decidiram ir comemorar a última vez na Sunset Strip. Ela disse que tinham centenas de pessoas andando pela rua, cantando, dançando, ou o que quer que seja. E dava para conversar com qualquer um. Era uma grande festa. Só que o Rod apareceu de repente na multidão, e ela ficou completamente assustada, paralisada. A Morgan tentou ignorar e seguir em frente com a noite. Ela não queria estragar a última vez que ela estava saindo com os amigos. 1 hora ou mais depois, 2 amigos apareceram e disseram que todos iam para o IHOP, e perguntaram se ela queria ir junto. Então eles entraram em um carro. Ela disse que o amigo Mike estava de um lado e a amiga Ivy estava do outro, e ela ficou no meio do assento traseiro do carro. Então, de repente, o Rod entrou e sentou no banco do motorista. A Morgan ficou apavorada. Ela não tinha contado para os amigos sobre o incidente com a caçamba. E enquanto eles estavam indo para o restaurante, a Morgan não tinha certeza se ela devia correr ou fingir que nada tinha acontecido. Eles foram até o restaurante e ele praticamente ignorou ela o tempo todo. Ela disse que se levantou e foi até o banheiro. Ela passou por um telefone público. E o pai dela sempre prendia uma moeda de 10 centavos dentro de todos os sapatos dela, para que ela pudesse pedir ajuda se estivesse com problemas na rua. Então ela disse que pegou a moeda e ficou pensando sobre o que ela faria. Ela tinha 4 dias com os amigos e queria estar com eles, então ela não ligou para o pai. Ela disse que se pudesse voltar no tempo, ela teria ligado para o pai dela. Quando ela retornou para a mesa, o Rod estava dizendo para eles que ia levar eles todos de volta para onde eles estavam antes. A Morgan disse que não falou nenhuma palavra, só esperava que aquilo acabasse logo, então ela entrou no carro mais uma vez.
Mas enquanto eles estavam dirigindo de volta para a Strip, o Rod de repente fez uma curva e parou em uma casa. Ele disse para Morgan e para os amigos dela que era para eles entrarem, que ele estava dando uma festa. Os amigos dela acharam isso ótimo. Tava alto, música alta, pessoas conversando. Ela disse que estava ansiosa para ir embora e não queria sentar. Então ela apenas ficou andando de um lado para o outro. Em um ponto, ela se afastou dos amigos. Segundo ela, foi apenas um momento. E ele simplesmente apareceu do nada. Agarrou ela e jogou ela no quarto dele. Enquanto a Morgan cambaleava no chão do quarto, o Roger agarrou uma barra de metal e colocou em alguns suportes que ele tinha de cada lado da porta, impedindo que alguém abrisse a porta por fora. Ela disse que começou a perceber que estava em perigo e começou a recuar até ficar contra a parede. Ela disse que tentou ser corajosa, dizendo para ele que ele não podia mantê-la ali trancada. Ela disse que ele simplesmente deu um soco nela, bem no meio dos olhos, um soco muito forte. O Rod, então, pegou uma faca e cortou a gravata do pescoço dela. Ela disse que podia sentir o sangue começando a fluir, e lembrava de pensar que ele tinha cortado o pescoço dela, que ela provavelmente ia morrer. Com a faca na mão, o Rod cortou o resto das roupas dela, deixando ela nua. Enquanto ele se levantava para tirar as próprias calças, ele colocou a faca no chão, fora do alcance da Morgan. Ela disse que fixou o olhar na faca, pensando em como ela poderia se aproximar dela para ficar em cima da faca e impedir que ele matasse ela. Ela disse que depois ele abusou dela. Ela lutou muito. Ela disse que foi devastador. O trauma foi ainda maior porque ela era virgem. Ela disse que começou a sentir como se estivesse caindo em um poço. Apenas um poço muito longo e escuro. Ela estava rezando para que acabasse, rezando porque ela sabia que ia morrer. Mas de repente houve uma grande comoção. Embora a música alta tenha impedido qualquer pessoa na casa de ouvir o que estava acontecendo no quarto do Rod, os amigos da Morgan notaram que ela tinha desaparecido. Enquanto eles batiam na porta, Rod ficou furioso e descontou na Morgan violentamente. Ela estava perdendo a noção da realidade, mal se agarrando à consciência, quando de repente a janela do lado dela se estilhaçou. Um amigo dela, o Mike, quebrou a janela. Ela disse que podia sentir o ar frio entrando. Todo mundo correu para a sala e ele estava ali, nu na cintura para baixo, com o sangue dela na camisa dele, e ele disse para levarem ela embora. Se o Mike não tivesse quebrado a janela, ela definitivamente não estaria viva para contar a história. A Morgan correu para a rua com nada além de uma blusa rasgada. O amigo, o Mike, alcançou ela e implorou para que ela procurasse ajuda, mas a Morgan foi inflexível. Ela não queria que os pais soubessem o que tinha acontecido. Essa é a clássica situação em que a vítima se sente culpada pelo abuso que sofreu. Ela disse que nunca poderia contar aos pais o que tinha acontecido, que a mãe era uma mulher frágil, que não ia conseguir lidar com o problema. Ela só concordou em ir para a casa do Mike para que ela pudesse ser cuidada. Ela disse que até chamaram a polícia, um policial apareceu, mas ela não cooperou, não queria falar com ele, não queria que os pais soubessem de nada. Então, depois de um tempo, ele foi embora. Independentemente dela querer prosseguir ou não, o policial tinha muitas informações e isso deveria ter sido relatado, até porque teve muitas testemunhas, mas não foi relatado. Se isso acontece até hoje, imagine em 1968. Ela disse que quando chegou a Nova York, a pessoa que ela era tinha ido embora. Ela estava taciturna, quieta e preocupada. Em outubro de 1968, a Morgan estava morando em Nova York há algumas semanas, fazendo tudo o que podia para esquecer o ataque que ela sofreu, quando ela recebeu uma carta pelo correio de uma das garotas que estavam lá naquela noite. Ela disse que quando abriu a carta, um recorte de jornal caiu no chão, e dizia que Rod Alcala havia abusado sexualmente e quase matado uma menina de 8 anos. Ela disse que ficou chocada. Ela achou que foi culpa dela, já que ela não tinha feito nada. Ela deveria ter contado aos pais, deveria ter feito alguma coisa. Ela disse que pensou que deveria ter voltado para aquela casa e matado ele ela mesma. Então ela tentou ligar de volta para Los Angeles, tentou falar com alguém, mas não tinha um nome para rastrear. Ela nem sabia se a criança estava viva. Ela disse que isso acabou com ela. Ela disse que sonhava com ela o tempo todo. Ela não tinha um nome nem um rosto. Ela era apenas uma espécie de fantasma. Então ela ia à biblioteca e procurava no LA Times em microfilme por qualquer coisa que dissesse se a criança estava viva ou não. Rodney Alcala, o homem que a Morgan conhecia apenas como Rod, estava em todos os jornais que ela encontrava, e ainda assim não tinham notícia da prisão dele. O homem, ao que parecia, desapareceu. O que ela não sabia é que o Rodney Alcala também tinha viajado para Nova York. Em North Tarrytown, descobriram o corpo da filha de um milionário desaparecido por 11 meses. O corpo da senhorita Hoover estava no escritório do legista, onde eles estavam tentando determinar se tinha havido crime na morte dela. Era o ano de 1971, 3 anos após o ataque da Morgan.
duas jovens entraram no correio em New Hampshire, a menos de 300 milhas de onde a Morgan estava morando agora. As meninas notaram uma foto na parede atrás do balcão que dizia: "Os mais procurados do FBI". Nela estava a foto do conselheiro do acampamento de verão, um homem que elas conheciam como John Berger, mas o papel dizia Rodney Alcala. Recebeu um telefonema, e era o FBI em New Hampshire. Eles disseram que eles tinham Rodney James Alcala sob custódia. Parecia bom demais para ser verdade, mas o Alcala de fato foi preso depois de se mudar para o outro lado do país e mudar o seu nome para John Berger. Parecia que ele estava trabalhando em um acampamento para meninas adolescentes. Tinha algumas informações de que ele estava namorando a filha adolescente do dono do acampamento. Acontece que o Rodney tinha propositalmente encontrado um emprego como professor de fotografia em um acampamento de verão exclusivamente para meninas. No dia 12 de agosto de 1971, a polícia levou ele para o aeroporto. Ele tinha sido pego. Nesse momento, eles acharam que ele ia pegar no mínimo 20 anos de prisão. O detetive Stephen Hodel estava convencido de que era o caso aberto e encerrado, que ele tinha tirado Rodney Alcala das ruas para sempre. Mas ele não podia estar mais longe da verdade. O Alcala foi acusado de sequestro, estupro e tentativa de homicídio. Com as evidências físicas encontradas na casa dele, com várias testemunhas oculares e com a identificação da vítima do Rodney Alcala, parecia estar tudo certo para uma condenação. Só que o caso contra ele desmoronou porque uma testemunha-chave estava desaparecida. Naquela época, a Morgan foi até a biblioteca e pesquisou. A matéria de jornal dizia que a menina de 8 anos não tinha conseguido testemunhar. Ela disse que isso partiu o coração dela. Ela pensou que ela tivesse com danos cerebrais graves. Não achou que ela teria uma vida. Ela disse que ficou muito triste. Quando a promotoria soube que a menina de 8 anos não estaria disponível para testemunhar, eles decidiram dar a ele o que é conhecido como um acordo judicial. O Alcala aceitou a acusação de abuso sexual infantil em troca de uma pena reduzida. Mas a sentença que o juiz decidiu dar a ele chocou todo mundo. 1 ano à prisão perpétua, o que significa que o Rodney Alcala poderia ser solto a qualquer momento após 12 meses de prisão, se ele conseguisse convencer um conselho de liberdade condicional de que ele estaria reabilitado. Em agosto de 1974, depois de apenas 34 meses na prisão estadual, o Conselho de Liberdade Condicional liberou o Rod para a vida em sociedade. Eu acredito que eles avaliam o comportamento do preso na prisão e como ele responde algumas perguntas para um psicólogo. Não é possível que ele tenha sido libertado antes de ficar até 4 anos na prisão, depois de tudo que ele fez. Lembrando que isso era 1974. Acho que fazem certas avaliações iguais até hoje. Bom, voltando. Um policial disse que acreditava que ele era muito esperto e usou a personalidade para mostrar um lado mais suave e encantador dele. Ele provavelmente usou a ilusão como psicólogo, e essa recomendação saiu. Olha o que falaram sobre ele. Ele está bem agora, ele está curado, ele pode voltar à sociedade. Como eu tinha dito, né, gente? Mas o Rodney James Alcala ainda precisava mostrar ao mundo que tipo de monstro ele realmente era. Era 20 de junho de 1979, 5 anos depois que o Alcala foi libertado da prisão. Robin Samsul, de 12 anos, e a amiga Bridget estavam dando cambalhotas em Huntington Beach quando um homem se aproximou delas e disse que era fotógrafo profissional e perguntou se podia tirar umas fotos delas. Esse era o tipo de coisa que o Rodney Alcala faria. Ele procurava garotas e convencia elas de que ele era um fotógrafo legítimo e que ele ia fazer um layout de revista com a foto delas. Enquanto o homem tirava a foto, uma vizinha se aproximou das meninas e perguntou se elas estavam bem. Ela ficou preocupada com esse homem estranho falando com elas. Assim que ela chegou, o suposto fotógrafo virou o rosto para longe e saiu correndo. Ele se aproximou de 2 meninas de 12 anos. Isso era tão assustador em 1979 quanto é hoje em dia. Pouco depois, a Robin deixou a amiga Bridget para que ela pudesse ir para a aula de balé às 4 horas da tarde. A Bridget emprestou a bicicleta para Robin para que ela não chegasse atrasada. 1 hora depois, a mãe da Robin recebeu um telefonema do estúdio de balé. A filha não tinha aparecido. Imediatamente, a mãe da Robin, a Marianne, ligou para a casa da Bridget, a amiga com quem ela foi vista pela última vez. Foi quando ela descobriu sobre o homem estranho que abordou as 2 meninas. A polícia foi chamada e a Bridget se encontrou com um desenhista, fornecendo às autoridades um desenho. O esboço foi compartilhado com todos os meios de comunicação. Todos estavam à espreita, procurando por esse homem e por Robin, de 12 anos, sem sucesso. A mãe da Robin disse que esse foi o momento mais horrível, ficar sem saber o que realmente tinha acontecido. A Robin era uma garota loira de 12 anos com olhos azuis,
modelo de um estilo de vida saudável. Segundo a mãe, ela era muito simpática. Todos que conheciam se apaixonavam por ela. Ela provavelmente era a criança mais amorosa que uma mãe podia ter. Tudo o que ela fazia para agradar a mãe dela. No dia 2 de julho, 12 dias após o desaparecimento da Robin, o corpo dela foi encontrado no sopé da Sierra Madre, a mais de 40 milhas de onde ela foi vista pela última vez. A mãe disse que queria ver o corpo. O policial disse que ela não podia fazer isso, porque eles demoraram 3 dias para identificar o corpo dela. Ela disse que o Robin era o seu bebê, que ela podia ver sim. Ela chegou a perguntar quantas garotinhas loiras de cabelos compridos desapareciam para que eles demorassem tanto tempo para identificar a filha dela. O policial começou a chorar e disse que ela estava sem cabelo. A Marianne, a mãe da Robin, estava arrasada. A perda da filha mudou ela para sempre. Los Angeles estava preocupada com o assassino da Robin, enquanto a polícia lutava para encontrar um único suspeito. O detetive Jakes, do departamento de polícia de Huntington Beach, recebeu um telefonema do final da tarde de um agente de condicional que disse que tinha um condenado que se parecia muito com aquele retrato falado, que ele precisava dar uma olhada. O nome dele era Rodney Alcala. Eles estavam quase no fim do dia. Os policiais estavam trabalhando 18 horas por dia, se não mais, e o Jakes precisava de uma pausa, precisava de um descanso. O detetive planejava dar uma olhada nesse homem chamado Rodney Alcala logo na manhã seguinte, mas por enquanto ele estava indo para casa para passar a noite. Só que ele não conseguiu se livrar da ideia de que o suspeito pode ter sido identificado. O nome Rodney Alcala permaneceu na mente dele, mesmo quando ele se sentou em casa na frente da televisão e tropeçou em uma reprise do Dating Game, o jogo do namoro. Ele era o solteiro número 1. Ele foi apresentado como um fotógrafo de sucesso e estava usando o nome dele mesmo, Rodney Alcala. A Cheryl, a moça que estava escolhendo os pretendentes, poderia ter escolhido Rodney para ter um encontro. Em retrospecto, esse foi um dos momentos mais assustadores da TV. A arrogância dele de aparecer na TV, na frente do país inteiro, procurando por mais mulheres, era bizarro. O detetive Jakes não conseguiu acreditar que o assassino da Robin estava na TV. Ele finalmente confirmou que aquele era o homem do desenho. Ele imediatamente começou a ligar para o departamento de polícia para dizer ao sargento que identificou Rodney Alcala, mas ele não conseguia deixar de se preocupar com a concorrente do programa. Aquele programa tinha sido gravado 1 ano antes. A concorrente era Sherry Bradshaw. Se ela tivesse escolhido ele, ela tinha se tornado uma vítima do assassino. No final do programa, a Sherry tinha que escolher um dos 3 homens para ter um encontro. E para a infelicidade dela, ele escolheu o participante número 1, Rodney Alcala. Mas nos bastidores, assim que as câmeras foram desligadas, o instinto da Cheryl disse que algo não estava certo. Então ela ligou para a produtora do show e disse que não podia sair com aquele cara, que ele era um canalha e não podia sair com ele. Ela recebeu, como ela disse, vibrações muito assustadoras dele. Ela se sentiu muito desconfortável. A produtora do programa disse que se ela não estivesse confortável, ela não deveria ir. Ela disse que acredita que isso salvou a vida dela. Era 24 de julho de 1979, quando a polícia prendeu Rodney Alcala pelo assassinato de Robin. Todo esse tempo, ele estava escondido à vista de todos, morando na casa da mãe, a poucos metros de onde o corpo da Robin tinha sido encontrado. Eles obtiveram um mandado de busca para a residência da mãe dele, onde ele estava morando. Eles não encontraram nenhuma evidência forense ligando o Rodney Alcala ao assassinato da Robin, mas eles encontraram um recibo de uma unidade de armazenamento em Seattle. Eles foram até Seattle, abriram o armazém e era uma mina de evidência. Eles encontraram mais de 1000 fotos de meninas e meninos em poses explícitas e sexualmente provocativas. Em muitas delas, eles estavam nus. Muitas fotos de vítimas em potencial que o Rodney poderia ter como alvo foram recuperadas, junto com muitos rolos de filme não revelados. Eles também encontraram várias formas de joias, incluindo um monte de brincos diferentes. 2 dos brincos encontrados eram brincos de bola de ouro. A Robin foi descrita como usando um brinco desse no dia em que ela desapareceu. Agora eles tinham algo que ligava Rodney Alcala a Robin Sansu. Em fevereiro de 1980, o Rodney Alcala foi a julgamento. Todos os assentos no tribunal estavam ocupados. A mãe da Robin, a Marianne, estava lá. Enquanto ela estava sentada atrás do assassino da filha, ela teve uma visão clara dele. E a mão dela estava dentro da bolsa, segurando uma arma. Ninguém no tribunal sabia que ela estava prestes a atirar no Rodney Alcala, nem mesmo a irmã mais velha da Robin, a Tarraine, sentada do lado dela. A Tarraine disse que a mãe nunca mais foi a mesma. Era como se a vida dela tivesse um grande buraco vazio. Ela realmente não se importava com mais nada naquele momento. Ela queria vingar a filha.
e ela disse que, se pudesse, teria dado um tiro no meio do rosto dele. A Marianne estava calma e dizendo que tudo ia ficar bem, mas então ela sentiu a presença da Robin. Ela disse que de repente sentiu o cheiro do perfume da Robin e um calor na mão, e ela disse que não conseguiu tirar a mão da bolsa. Mais tarde, ela contou que ouviu a voz da Robin dizendo para ela não fazer aquilo. No dia 30 de abril de 1980, o júri chegou a um veredito. Rodney Alcala foi considerado culpado e sentenciado à morte. A mãe da Robin disse que foi uma troca ruim pela vida da filha dela, mas que desse modo, isso pelo menos poderia salvar a vida de outra menina. Mas, pro horror da família da Robin, o impensável aconteceu. A sentença foi anulada apenas 4 anos depois. Em uma decisão de 5-1, a Suprema Corte do Estado da Califórnia decidiu que Rodney Alcala não recebeu um julgamento justo. Ele disse que houve um erro grave na justiça, ele ser considerado culpado de algo que ele não fez. Ele achava que o caso seria revertido na apelação. A história se desenrolou de maneira dramática e dolorosa para todos os envolvidos. Na época, alguém perguntou ao advogado de defesa se o Rodney seria condenado à morte, e a resposta veio firme. Ele disse que não se ele pudesse ter algo a ver com isso. A tensão no ar era palpável. As pessoas estavam preocupadas que ele saísse ileso de tudo que ele fez. Quando o veredito foi anunciado, as palavras foram claras e devastadoras. Nós, o júri, consideramos o réu Rodney James Alcala culpado do crime D. Nesse momento, a Marianne, uma das pessoas mais afetadas, desmoronou emocionalmente. O juiz então declarou: morte, essa é a única pena que poderia ser aplicada a um caso como esse. Na segunda vez que o Alcala foi considerado culpado e recebeu novamente a pena de morte, houve um alívio entre as vítimas e seus familiares. Eles disseram que ficaram felizes e aliviados. Contudo, em 2001, houve uma reviravolta inesperada. A pena de morte do Rodney foi anulada mais uma vez, e isso arrastou as famílias de volta aos horrores de outro julgamento, com a terrível possibilidade de libertação dele. Foi um momento devastador para muitos, especialmente para a mãe de uma das vítimas, que sofreu profundamente. Foi dito pela irmã da Robin que o controle realmente havia sido perdido por sua mãe naquela época. E com razão, porque eles passaram pelo inferno por causa do Rodney, a quem ela se referiu chamando de animal. Ela disse que toda vez que ele recebe um novo julgamento, parece que eles estão perdendo a Robin de novo. Eles ficam revivendo o assassinato dela outra vez. O caso foi então atribuído a um novo promotor, em 2003, que lembra bem do dia em que o seu chefe entregou o arquivo a ele e deu um resumo breve. Ele só disse assim: esse vai ser difícil. Foi nesse momento que o Matt Murphy decidiu revisar as evidências e teve a ideia de reanalisar uma bolsa de joias que havia sido recuperada no armário do Rodney em Seattle em busca de DNA. Após conseguir anular a condenação anterior, Rodney Alcala aguardava seu terceiro julgamento sem saber que a ciência forense havia avançado significativamente. O DNA do Rodney foi inserido em um banco de dados, e o promotor Matt Murphy, junto com a polícia da Califórnia e de Nova York, começou a procurar correspondências com casos não resolvidos. O que eles descobriram foi muito mais chocante do que qualquer um poderia ter imaginado. O DNA ligava o Rodney a 4 assassinatos em Los Angeles: Jill Barbcombe e Georgia Wixtex em 1977, Charlotte Lamb em 1978 e Jill Parenteau em 1979. Investigadores em Nova York mais tarde o ligaram ao assassinato de Cornelia Crilley em 1971 e Ellen Hoover em 1977. 6 mulheres, 4 das quais foram assassinadas antes da aparição dele no Daily Game. Naquele momento, eles perceberam que o Rodney Alcala não era apenas um assassino cruel, mas na verdade, ele era o serial killer que eles sempre suspeitaram que ele fosse. O ano era 2010. 9 anos desde que a condenação do Rodney Alcala tinha sido anulada e finalmente seu terceiro julgamento chegava ao fim. Dessa vez, ele não era apenas acusado do assassinato da Robin Sansu, mas também de um total de 5 acusações de assassinato no Tribunal Estadual da Califórnia. No entanto, tinha uma testemunha que chocaria o tribunal: a menina de 8 anos que em 1968 sobreviveu ao serial killer. A Morgan disse que foi a primeira vez que ela deu um nome para ela, a primeira vez que ela viu o rosto, e foi bem impressionante. Ela disse que ficou muito feliz de vê-la viva. Esse foi o depoimento dela. Meu nome é Telly Shapiro. Sou uma das primeiras vítimas de Rodney Alcala e uma das únicas vítimas vivas. Lembro que a manhã estava agradável e quente porque usei o vestido que minha babá tinha feito de crochê para mim. E eu deveria pegar o ônibus público para a escola porque ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Mas eu não gostava de pegar o ônibus público sozinha. Um carro se aproximou de mim e acho que perguntou se eu precisava de uma carona para a escola. Então, ele estava com a janela baixada. Eu estava na calçada e estava falando com ele pela janela do passageiro.
E ela disse: meus pais me disseram para nunca aceitar carona de estranhos. E ele disse: não sou um estranho, conheço seus pais. O que é totalmente possível. Havia tantas pessoas entrando e saindo da minha casa. Meu pai trabalhava com música, então tínhamos muitos personagens coloridos entrando e saindo da nossa casa. Eu simplesmente pensei: bem, poderia ser, quem sabe? Quer dizer, eu não ia ser rude com o cara. Eu não sabia se tinha que ter medo das pessoas. E ela continuou: eu entrei no carro. Foi quando ele perguntou a que horas a minha aula começava. E foi quando ele percebeu que tínhamos bastante tempo e que ele ia passar e me mostrar um pôster. Eu realmente não me senti confortável naquele momento, e fomos para a casa dele. Eu o segui, e é tudo que me lembro. Ele obviamente me bateu na cabeça logo depois disso. Então foi isso. A Telly acordou do coma um mês depois. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido com ela. Os pais nunca falaram sobre nada daquilo e ninguém mais. Ela disse que lembra de entrar na sala de aula e todos olharem para ela como se ela estivesse morta. Após tudo o que ela passou, os pais da Telly se mudaram para Puerto Vallarta, no México. Eles queriam começar uma nova vida para ela. E em 1971, quando o julgamento do Rodney Alcala pela tentativa de assassinato a ela aconteceu, eles se recusaram a deixá-la testemunhar e ser traumatizada ainda mais. Ela disse que era grata que os pais não tivessem feito ela testemunhar. Nada disso era do conhecimento dela e ela não precisava saber sobre essas coisas. Isso teria bagunçado totalmente a infância dela. Mas ela não tinha ideia de como sobreviveu ao ataque. Apenas que tinha 2 anjos da guarda cuidando dela. Um era policial e o outro um simples bom samaritano. Em 1968, Donald Haynes era um representante de vendas e dirigia muito. Ele estava em uma rua e queria dar meia volta, mas tinha um carro na frente dele parado na faixa de pedestres conversando com uma menininha que evidentemente estava indo para a escola. Isso ligou um sinal de alerta nele. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Ele viu a Telly entrar no banco de trás do homem. Ele percebeu que algo não estava certo, então ele decidiu seguir o carro. Imediatamente ele percebeu que o carro não tinha placa. A mente dele estava acelerada, sem saber o que aconteceria com a menina e sem saber qual deveria ser a próxima ação que ele deveria tomar, até que o carro parou em frente à casa. Ele observou a Telly sair do carro e entrar na casa do homem. Ele ficou pensando no que ele poderia fazer, porque o homem podia ter uma arma. Ele achou um telefone público e ligou para a polícia. O policial Chris Camacho, que recebeu a chamada, disse que viu um homem numa esquina acenando para ele. Donald Haynes contou ao policial exatamente o que ele viu e mostrou a casa em que eles entraram. O Chris imediatamente pediu reforços. Ele disse que foi até a porta da frente e começou a bater. Ele ouviu alguém correndo dentro da casa. O suspeito apareceu, abriu a cortina e o policial olhou para ele. Ele disse que precisava falar com ele e pediu para ele abrir a porta. Ele tinha dito que tinha acabado de sair do chuveiro, que ele precisava de 1 minuto, mas ele podia ver que ele não estava molhado, não tinha toalha e ele estava nu. Havia raiva nos olhos dele e ele não estava calmo. Os olhos estavam fixos e com raiva. Foi quando o Chris disse para ele que ele precisava abrir a porta. Ele colocou o ouvido na porta e ouviu gemidos. Em segundo, ele chutou a porta. À direita estava a sala de jantar, à esquerda estava a sala de estar e bem na frente estava a cozinha. E havia uma garotinha com sangue por todo lado, com uma barra no pescoço. Todos eles pensaram que ela estava morta. Ela não estava respirando e estava sem pulso. Enquanto ele verificava o resto da casa em busca do suspeito, ele viu ele escapando pela porta dos fundos. Tinha uma chance dele pegar o cara, mas ele tinha que fazer uma escolha, ou correr atrás do assassino ou ficar com a garotinha, que parecia estar morta. Ele queria desesperadamente pegar o cara, mas não podia deixar aquela garotinha com uma barra no pescoço. Ele disse que quebrou o protocolo. Uma cena de crime deve ser preservada, não pode ser alterada, mas ele pegou uma toalha e tirou a barra do pescoço dela. Foi quando eles viram ela começar a engasgar. Uma ambulância foi chamada, e a Telly foi levada às pressas para o hospital, mal se agarrando à vida. Enquanto eles vasculharam a casa, ele encontrou uma carteira em uma mesa lateral. Ele abriu e encontrou a identidade de Rodney Alcala. Ele viu o rosto, sabia do que ele era capaz. No hospital, o médico disse para ele que se ele não tivesse tirado aquela barra do pescoço dela, ela provavelmente não estaria viva, porque ele tinha aberto as vias aéreas da garotinha. Ele disse que isso atingiu ele profundamente. No tribunal, todos ficaram chocados com o depoimento da Telly. Ao sair do seu assento, ela viu alguém que esperou a vida inteira para conhecer. Donald Haynes estava com um grupo de pessoas e ela veio correndo até ele e disse: Sr. Haynes, Sr. Haynes? Ele perguntou quem era ela. E ela disse: Sou Telly Shapiro. E ele disse: Oh, estou tão feliz de ver você. E ela: Você é a única razão pela qual eu estou aqui.
Sem o policial e o bom samaritano, a Telly com certeza não estaria viva. Quando ela saiu do tribunal, os repórteres pediram uma declaração. Ela disse que ele deveria ser sacrificado, Rodney, que ela não achava que ele deveria respirar nem mais um dia. Assistindo em casa estava a Morgan, que estava acompanhando o julgamento mais de perto do que ninguém. Ver a bravura da Telly levou ela às lágrimas. Ela se culpava por não ter denunciado Rodney na vez em que ele abusou dela. Ela queria entrar em contato com a Telly, mas a culpa não deixou, e ela pensou que a Telly ia odiar ela. Ela passou dias tentando escrever algo perfeito para pedir desculpas. A Telly respondeu que não havia nada para ser perdoado, porque a Morgan não era responsável pelo que tinha acontecido com ela. Isso mudou o modo como a Morgan se via e foi um grande passo para a recuperação dela. Mais tarde, elas se encontraram pessoalmente e se abraçaram. No dia 9 de março de 2010, o julgamento pelos 5 assassinatos cometidos por Rodney Alcala, incluindo o assassinato de Robin Samsoe, de 12 anos, chegou ao fim. Finalmente, o júri chegou a um veredito. Nós, o júri, consideramos o réu Rodney James Alcala culpado do crime de assassinato em primeiro grau. O júri considerou Alcala culpado de todos os 5 assassinatos. As famílias esperaram por cerca de 30 anos para obterem justiça. A pena para os crimes do Rodney foi a morte. A mãe da Robin refletiu dizendo que ela rezou sobre isso e entregou todo o seu ódio a Deus, porque ela deixou esse sentimento consumir ela por 31 anos e não ia dar a ele mais poder sobre ela. Mas a história não terminou aí. Após a condenação, as autoridades divulgaram 120 fotografias encontradas no armário do Alcala, na esperança de identificar possíveis vítimas e resolver casos de pessoas desaparecidas. Em 2015, Cat Thornton tropeçou nas fotos e identificou a sua irmã Christine, 39 anos após o seu desaparecimento. Depois de passar a vida inteira procurando respostas, a Cat finalmente conseguiu colocar a irmã para descansar. O assassino em série condenado, Rodney Alcala, morreu na prisão. O chamado assassino do jogo do namoro morreu enquanto ainda aguardava sua execução. A mãe da Robin Samsoe disse que sentia que a vida da Robin significou algo, mesmo ela tendo morrido tão jovem, com apenas 12 anos. Ela impediu Rod de continuar matando. E ela acreditava que se ela tivesse sabido que Deus usaria ela para esse propósito, ela teria aceitado. Ela disse que levou muito tempo para perceber que quanto o mal toca em você, ele muda você, mas não é dono de você. O mal nunca será dono de você. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.